Fala galera do Liceu Jardim, nono ano do Ensino Fundamental 2, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e voltamos agora para continuar a resolução do tarefário, agora as questões de 11 a 20, tá certo? Questão de número 11, ele fala assim, ó, considere as seguintes propriedades de 3 substâncias líquidas. Se você já viu a resolução das avaliações semanais, essa questão caiu na semanal, né? Algumas semanais aí para trás. Misturando-se volumes iguais de hexano, tetracloreto e água, será obtido um sistema. Bom, o que acontece? Dependendo da ordem que eu adicionar, imagina que eu coloquei primeiro o tetracloreto, que é o mais denso, depois a água e depois o hexano. Ó, eu vou ter uma fase com tetracloreto, uma fase com água e uma fase com hexano, tá certo? Agora, se eu mudar a ordem e adicionar primeiro o hexano e o tetracloreto, eu vou ter aqui uma mistura de tetracloreto e hexano. Por quê? Se os dois são insolúveis em água, eles vão ser solúveis entre si. Então, eu teria aqui, ó, simplesmente uma mistura bifásica. Por quê? Porque a água não se mistura nos dois, mas os dois se misturam entre si. Então, a gente teria uma misturinha, um sisteminha bifásico. Então, na verdade, esses sistemas podem ser bifásico ou trifásico, dependendo da ordem de colocação das substâncias durante a preparação da mistura, certo? Bom, a questão 12, ela fala aqui pra gente, ela traz pra gente um fluxograma de um processo de separação de misturas. E ele fala assim, normalmente as substâncias são obtidas em mistura, seja na natureza, seja em laboratórios como produtos de reações químicas. Na maioria das vezes é necessário separar os componentes de uma mistura para que possam ser utilizados. Para a separação, recorre-se a técnicas baseadas em diferenças de propriedades entre os componentes da mistura. O esquema mostra as etapas de separação de uma mistura. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as técnicas de separação empregadas em 1, 2 e 3 são respectivamente. Então vamos pensar um pouquinho, crianças. Eu tenho um sistema heterogêneo, então eu tenho que olhar para os métodos de separação de misturas heterogêneas. Mas olha só, depois que eu fiz esse método 1, eu separei aquilo em 2 líquidos. Qual é o método de separação de líquidos heterogêneos? Lembra que a decantação com funil de separação? Ó, decantação com funil de separação. Só que é óbvio que nas alternativas o cara não escreveu tudo isso, ele escreveu só decantação. Mas centrifugação você sabe que não é. Centrifugação é quando eu tenho sólido e líquido. Filtração também não, porque filtração é para sólido e líquido. Então, crianças, ó, sobrou só a alternativa B e a alternativa E. Bom, depois ele pegou esse líquido colorido. Então, você imagina, eu tinha 2 líquidos, tá? Ó, eu tinha 2 líquidos, tudo bem? Fiz a decantação, eu vou pegar um dos líquidos. É óbvio que esse líquido tem um aspecto homogêneo. Porque se fosse heterogêneo, eu teria feito separação em 3 partes, se fossem 3 líquidos, ou se fosse heterogêneo e tivesse um sólido, eu teria que usar filtração e não decantação. Beleza? Então aqui, esse método 2 é um método de separação de sólido e líquido que é homogêneo. Sólido e líquido homogêneo, e recuperando a água, a gente vai ter que usar uma destilação simples. Então é só a gente lembrar dos nossos métodos e aí a gente consegue resolver a questão alternativa B de bola. Agora o último método, ó, ele pegou um sólido colorido e separou em um sólido e vapor. Esse vapor por resfriamento voltou a ser sólido. Peraí, sólido vira vapor, vapor vira sólido. O que ocorreu aqui foram 2 sublimações. Então o método é o método da sublimação, conforme já discutimos bastante em aula, beleza? Então, questão 12, alternativa B. A questão 13, olha só que interessante, ela fala assim, ó, uma mistura formada por água, tetracloreto de carbono, substância líquida e insolúvel em água, e sal de cozinha passou por 2 processos físicos com o objetivo de separar todos os componentes. Vamos imaginar como que era essa mistura aqui, ó, gente. Ó, eu tinha aqui água e o tetracloreto. Então, o tetracloreto aqui embaixo e a água aqui em cima. Só que essa água estava com sal, certo? Ah, professor, eu não sei a densidade do tetracloreto. Como eu vou saber que ele está embaixo? Não precisa. Mas, na verdade, se você voltar lá nas questões anteriores,
no caso, na questão anterior, ele fala, né, densidade do tetracloreto 1,595, tá? Mas enfim, vamos esquece isso, faz de conta que você não lembrou, não conseguiu virar a página. Sem crise. Não importa a ordem aqui, tá? O importante é que essa mistura original foi separada por um processo de separação 1. Bom, eu tenho dois líquidos que são heterogêneos, o processo de separação 1, então, é uma decantação com funil de separação, certo? Bom, aí eu tenho uma substância pura, que vai ser o tetracloreto, e uma mistura restante, essa mistura de água e sal, certo? Bom, para eu separar água e sal, que é uma mistura homogênea, em duas substâncias puras, eu tenho que usar a destilação simples. Bom, feito isso, analisamos primeiro o gráfico, agora vamos olhar as afirmativas. Ó. O processo de separação 2 é uma filtração? Não, né? É uma destilação simples, já era. A mistura resultante, a mistura restante, ó, essa aqui, é uma solução homogênea? Sim, porque é água e sal, olha que legal. 3. O processo de separação 1 corresponde a uma decantação? Haha! Sim, é uma decantação, muito bem. As substâncias puras 2 e 3 correspondem a dois líquidos a temperatura ambiente? Não, porque sal não é líquido. Ó, aqui eu tenho sal, que é sólido, e aqui eu tenho água, que é líquida. Beleza? Aí ficou tranquilo, né? Então, a afirmativa correta 2 e 3, a alternativa C de casa para a questão 13. A questão 14 dá 3 misturas, feijão e casca, areia e limalha de ferro, serragem e cascalho. E pede para que você determine o método. Então, ó, feijão e casca do feijão. Bom, se tem casca e tem o sólido, a gente vai usar a ventilação. Ó, então, já cancela aqui. Cancela a levigação e cancela a destilação. Pelo amor de Deus, hein? Destilação é só mistura homogênea. Ventilação. Bom, areia e limalha de ferro. Separação magnética, não adiantou de nada, porque olha só, os dois são separação magnética, então vamos olhar o último, serragem e cascalho. Gente, serragem e cascalho é como se fosse pedra e areia, tá certo? A gente vai separar não por destilação, né? Destilação é líquido sólido homogêneo, líquido líquido homogêneo. Então aqui só sobrou pra gente a alternativa C de casa. Ventilação, separação magnética e peneiração, certo? Bom, the next one, questão 15. Ele está pedindo para você observar a figura. Olha só que legal, muito parecido com um desenho que eu fiz em sala, né? Muito parecido mesmo, tá certo? Aqui eu tenho um condensador, um tubo condensador, aqui eu tenho um balão de destilação, entrada de água por baixo, saída de água por cima, um termômetro, maravilha. Marque a opção que representa a mistura que pode ser separada por essa aparelhagem. Olha só, água e areia heterogênea, não pode. Água e óleo heterogênea, não pode. Água e gasolina heterogênea, não pode. Água e limalha de ferro heterogênea, não pode. Qual é a única que pode ser separada? Água e sal dissolvido, porque aqui eu tenho que separar a mistura homogênea. Afinal de contas, isso aqui é um processo, um equipamento para uma destilação. Certo? Então aqui é a alternativa C de casa. Essa questão 16, gente, talvez seja a questão mais complicadinha, que você tem que pensar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de calma, mas fiquem extremamente tranquilos, é só ler com calma que você vai entender, ó. O quadro abaixo apresenta informações sobre as solubilidades em água e etanol de 3 substâncias inorgânicas: cloreto de potássio, KCl, óxido de alumínio, L2O3, hidróxido de potássio, KOH. Substância, solubilidade em água, solubilidade em etanol, certo? Uma mistura dessas 3 substâncias foi separada em seus componentes. Então imagina que essas 3 estavam no mesmo recipiente e o cara separou as três substâncias. Ele executou o seguinte procedimento. Na etapa 1, ele adicionou etanol. Então, quando ele adicionou etanol, o que aconteceu? O KCl e o L2O3 não misturaram no etanol, tá certo? Mas o KOH misturou, ele é solúvel em etanol. Bom, ele adicionou etanol, filtrou. Quando ele filtrou, ele separou, na filtração, ele separou o KCl e o L2O3, que continuaram sólidos, tá? Porque eles eram insolúveis, sólidos. Continuaram sólidos, tá certo? Bom, o KOH ficou na água. O líquido filtrado foi evaporado. Bom, se a água evaporou,
Qual componente que ele obteve? O que estava misturado na água. Então, nessa primeira etapa, ele obteve o KOH, tá certo? Por quê? Porque foi o único que se misturou na água. Se ele evaporou a água, então sobrou quem? Sobrou ele, o KOH. Bom, etapa 2. Ao resíduo retido no filtro na etapa 1, então ele pegou KCl e L2O3, ele adicionou água. Bom, quando ele adicionou água, o KCl ficou solúvel na água, mas o L2O3 não. Então, ó, a mistura resultante foi novamente filtrada e obtendo-se como resíduo no filtro outro componente. Então, olha só, como só tinha esses dois agora, pensa com o tio aqui, o cara jogou água. O Al2O3 é insolúvel na água. Quando o cara filtrou, o Al2O3 ficou retido no filtro. Então ele separou aqui o Al2O3, tá certo? Bom, na última etapa, o que acontece? O líquido filtrado na etapa 2, que é esse líquido aqui, foi evaporado, obtendo-se o último componente da mistura inicial. Então olha só, quando ele evaporou o filtrado na etapa 2 tinha KCl e água. Ele evaporou a água e sobrou quem? Sobrou o KCl. Beleza? Então ficou assim, muito tranquilinho, né? Muito tranquilinho. Na primeira etapa o KOH, porque ele era o único solúvel em etanol, ele filtrou e evaporou o etanol, sobrou quem estava dissolvido no etanol. Na segunda etapa ele adicionou água. Aí o Al2O3, que é insolúvel, foi filtrado e já separado. Depois passou a água com KCl. A água foi evaporada e na última etapa sobrou o KCl, certo? Questão 17. Questão 17. Acidente entre caminhões bloqueia a BR-290 em Arroio dos Ratos. Colisão aconteceu por volta das 6 horas da manhã e resultou no vazamento de carga de gasolina. A gasolina, combustível de grande parte dos automóveis que circulam no mundo, e outros produtos como gás natural, GLP, os produtos asfálticos da nafta petroquímica, querosene, os óleos combustíveis, óleos lubrificantes, o óleo diesel e o combustível de aviação são obtidos por meio da... Então olha só, tudo isso aqui que a gente falou aqui é líquido, tem o gás natural, tudo componente do petróleo. O petróleo é separado por destilação fracionada, porque é uma mistura líquida. Tá certo? Olha só então, a destilação fracionada é a primeira lacuninha aqui que a gente vai preencher, tá? Que é o método de separação dos componentes do petróleo, tá certo? Essa é uma operação que se baseia nas diferenças de... O que a gente faz para fazer a destilação fracionada? É ponto de ebulição. Então, olha lá, não é ponto de fusão, então a alternativa A também já era. Dos componentes da mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido oleoso escuro. Aí vamos lá, ele é solúvel ou insolúvel em água? Ele é insolúvel, porque quando tem algum acidente de petróleo, ele cai e ele fica boiando. Então olha só, ele é insolúvel na água. E ele é, como eu acabei de falar que ele fica boiando, ele é menos denso que a água. Então a alternativa correta aqui é a alternativa E de escola, certo? Então, questão 17, alternativa E. A questão 18 traz pra gente aqui um esquema de uma cooperativa de reciclagem. Nessa cooperativa, eles iam separar PET, PEAD, PVC e PS. As densidades do PET 1,38, do PEAD 0,96, do PVC 1,25 e do PS 106, tá certo? Que ele tá falando que na ordem tá tudo bonitinho. Bom, ele fez a separação usando uma técnica. Então aqui eu tinha a mistura toda dos plásticos e joguei água, que a densidade é 1. Nenhum dos plásticos mistura na água, mas um deles flutuou na água, os outros todos afundaram. Qual que flutua na água? Isso mesmo, é o PEAD. Ele flutua na água porque a densidade dele é 0,96. Então já separei o PEAD, tudo bem? Nessa primeira etapa. Bom, sobrou então pra gente o PET, o PVC e o poliestireno, o PS. Eu adicionei agora uma solução, então agora eu peguei a mistura 2, que é esses 3 plásticos que sobraram, e joguei NaCl, que densidade 1,15. Bom, 1,38 afundou, 1,25 afundou, mas 1,06 flutuou nessa solução de densidade 1,15. Então aqui a gente tem o poliestireno, tá certo? Porque ele flutuou. Continua agora com uma mistura, mas agora apenas do PET e do PVC. O que a gente fez? A gente jogou água, uma solução de água com cloreto de cálcio.
densidade de 1,3. Bom, se eu joguei algo com densidade de 1,3, o que tinha 1,38 ele afundou, que é o PET, e o que tinha densidade de 1,25 ele flutuou, que é o PVC. Olha só então, cite o nome da técnica empregada na separação. Foi a flotação, que é a adição de um líquido com densidade intermediária, tá certo? Dos componentes, mas que não solubiliza nenhum deles. E quais são os plásticos, coisas de letra W, X, Y e Z? W é o PEAD, X é o PS, Y é o PVC e Z é o PET, certo? Então esse é um exercício bastante interessante, bem gostosinho de fazer e que usa como a técnica de separação foi a flotação. O exercício 19, ele fala assim, ó, em um acampamento, um estudante do curso de Química da Universidade Estadual de Ponta Grossa deixou cair na areia todo o sal de cozinha disponível. Utilizando seus conhecimentos de Química, ele conseguiu recuperar o sal de cozinha separando-o da areia. Nesse contexto, assinale o que for correto. A mistura de sal de cozinha com areia é uma mistura heterogênea? Yes! Por quê? Porque toda mistura de sólidos sempre vai ser heterogênea, tá certo? Item 2. A primeira etapa para separar a mistura de sal de cozinha com areia é a adição de água à mistura para a dissolução do sal de cozinha. Muito bem, garotinho, verdade, porque esse método aqui, ó, é a dissolução fracionada, certo? Dissolução fracionada. A adição de água produz a mistura de sal de cozinha, areia. A adição de água produz a mistura sal de cozinha, areia e água, que através de um processo de filtração simples separa a areia do sal de cozinha com água. Mas pura verdade, né? Porque ó, se eu jogar água, vai ficar assim, ó, água e sal e areia. Se eu filtrar, lá no meu papel de filtro fica retida a areia. E quem que passa pelo papel de filtro? Água e sal, água mais sal. Olha que legal. Então vai formar separa a areia da solução de água com sal de cozinha, certo? Verdade. A separação de sal de cozinha da areia pode ser feita por... Ai, meu Deus do céu, se você assinalar isso aqui, ó, corta tua cabeça. Lembra, destilação, vou falar mais uma vez, já falei umas 30 só no vídeo, imagina em aula, né? Mais umas 1000. Destilação é só para mistura homogênea. Simples, se for uma mistura homogênea de sólido e líquido. Fracionada, se for uma mistura homogênea de líquidos, certo? Então aqui é falsa. E a questão 20, a última desse bloquinho aqui, né? O abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para suprir essa demanda, surge a necessidade de utilização de fontes de energia para a produção de água potável a partir de água salgada e salobra. Salobra é água com alta concentração de sais, fazendo uso da técnica de dessalinização. Essas técnicas podem ser usadas por meio de tecnologias de membrana ou processos térmicos. Na figura está esquematizado deles um dessalinizador de água do mar, baseando-se no aquecimento da água por energia solar. Ó, você não está fazendo nada, é o sol. Bom, o que acontece? O sol está batendo aqui, a água está evaporando, ela bate aqui nas paredinhas, condensa e cai aqui na calha, sendo recuperada pura. Gente, esse processo não é a destilação, porque a destilação eu preciso aquecer até o ponto de ebulição. O sol aquece a água, mas não até o ponto de ebulição. A água só evapora. Então, na verdade, o nome desse método é evaporação, tá certo? Evaporação. Só que agora eu estou fazendo uma evaporação e estou aproveitando o líquido, porque eu estou colocando um anteparo aqui. Então, para descrever o método, o sol manda o calor pela superfície de vidro aqui, ó. Esse calor faz com que a água evapore, ela bate nesse anteparo, sofre condensação e é recolhida aqui na calha, né, sem o sal, tá certo? Ela é recolhida na calha pura. Então o nome do processo é evaporação, envolve a evaporação da água com a posterior condensação e o recolhimento aqui nas calhas, tá certo? Beleza? Bom, galerinha, com isso nós chegamos ao fim da segunda parte da resolução do tarefário de vocês do terceiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que valha como estudo para a prova, e eu espero que vocês voltem aqui para o vídeo 3. O que eu tenho a dizer agora é só beijo, tchau!